sou a Gabi Zaniolo, sócia da Agile People Solutions, e essa é a Agile Talks, nossa plataforma de conteúdo e inspiração a partir das histórias das pessoas especiais que eu tenho o prazer de conversar aqui. E a minha convidada de hoje é uma mineira de alma carioca e apaixonada por Curitiba. Ela é formada em administração, com MBA executivo e pós em marketing e transformação digital. Ela tem experiência como empreendedora e gestora em várias áreas diferentes, como bebidas, telefonia, shopping centers, contact centers e em sua experiência atual como CEO da Paraná Seguros, uma joint venture da WIS com a Paraná Banco. Seja bem-vinda, Dani Martins. Ai, Gabi, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar participando do Agile Talks. Já escutei alguns episódios e me apaixonei aí pelo estilo, pela forma leve como você conduz. Estou aqui na expectativa para essa conversa. Obrigada. A ideia é que a gente possa compartilhar experiências, inspiração, com base na história de vida e na história das carreiras dos profissionais com quem nós conversamos aqui. E eu queria começar, Dani, te perguntando sobre essa mudança tão intensa entre áreas, setores, portes de empresas que você vivenciou e vivencia na tua carreira, né? E isso fez com que você, há muito tempo, começasse a desempenhar um papel de liderança, né? Um papel em posições de gestão de pessoas, em posições de mobilização de gente. E aí eu queria entender se você consegue identificar as origens dessa tua habilidade, desse teu prazer, dessa tua satisfação em ser líder. Interessante. A origem disso tudo, eu acho que essas coisas aconteceram na minha vida de uma forma muito natural, tá, Gabi? Mas enquanto você estava perguntando, eu acho que eu consegui correlacionar até com coisas da minha infância e da minha família. Eu acho que eu puxei essa liderança, essa habilidade em mobilizar as pessoas, em me comunicar e engajar do meu pai. Meu pai era um empreendedor, comerciante, e ele tinha essa habilidade muito grande. Então, acho que eu cresci nesse meio, tanto que eu tenho vários irmãos, eu sou filha caçula de uma família de 8 filhos, e eu tenho alguns irmãos empreendedores, e que também tiveram essa veia de liderança, de empreendedorismo, e eu acho que está aí, é da família. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar desde jovem, aos 15 anos de idade, e assumi a minha primeira cadeira de liderança aos 24 anos. Imagina isso, um desafio, e numa grande corporação. Eu trabalhava na Ambev, na área comercial da Ambev, e assumi uma gerência de vendas. Na época, era um cargo que nem era ocupado por mulheres, né, ainda mais sendo tão jovem. Então, acho que essa minha aptidão natural de me comunicar, de me relacionar e naturalmente me levou aí para liderar grandes times. Então, eu digo que foi uma coisa que começou natural, mas, obviamente, ao longo do tempo, percebendo que era uma vantagem competitiva, que era algo que eu gostava muito, eu acabei me desenvolvendo e aprofundando um pouco mais, né? Eu trouxe aí o background educacional para me ajudar nessa trajetória. E você vivenciou o início da Ambev, né? Quando você entrou, não sei se a fusão já tinha acontecido ou se ela foi antes ainda, né? Da fusão. Eu entrei antes, era a Companhia Cervejaria Brahma. Isso vai denunciar um pouquinho minha idade, né? Mas tudo bem. Eu participei, na verdade, do projeto que deu origem à fusão. Na época, a Companhia Cervejaria Brahma primeiro iniciou fazendo operações próprias, porque ela sempre trabalhou com redes distribuidores, e aí ela começou a desenvolver os CDs, né, que eram centros de distribuição própria. E eu participei, na época chamava Forró, esse projeto, e aí logo depois da Ambev implementar os primeiros forrós, eu trabalhava em Belo Horizonte, veio a fusão com a Antártica, dando origem à Ambev. Nessa época, eu estava exatamente nessa posição já de gerente comercial, e foi para mim um aprendizado maravilhoso, porque a Ambev é uma empresa muito arrojada,
com processos e uma cultura muito forte, e viver esse processo de fusão de marcas tão relevantes. Na época tinha a cerveja Brahma, a cerveja Antártica, a cerveja Skol. Fazer isso de uma forma, eu falo que foi liso na época, assim, foi um processo que foi muito legal viver, porque eu participei de outros processos de fusão no futuro depois, e para mim, até hoje, o da Ambev continua sendo uma referência, foi um grande aprendizado. E à medida em que você foi também tendo experiências em empresas com culturas diferentes, a partir dessa tua primeira experiência, eu imagino que você tenha percebido que o seu próprio estilo de liderança foi mudando, né? Assim como a gente estava brincando agora há pouco, que eu sempre te conheci como Dani Perpétuo e você falou que se identifica mais hoje como Dani Martins, imagino que também tenha sido assim, ou esteja sendo assim, com o seu formato de liderança, a maneira de você agir dentro dessa posição. O que você percebeu? Como é que você reflete a respeito dessa evolução, dessas transições que você deve ter vivenciado na tua carreira? Legal, perfeito, Gabi. Assim, a gente vai se transformando como ser humano, como profissional, e, obviamente, isso interfere diretamente no nosso estilo de liderança. Ainda mais para mim, que comecei, né, muito cedo a assumir ali o desafio de uma liderança já bem pesada, logo no início da carreira, hoje reconhecendo que tinha, na época, pouca até maturidade para lidar com todas as questões que envolvem uma liderança, mas ao longo do tempo, tanto essas interferências, né, de estilos das empresas pelas quais eu passei, dos meus próprios líderes com quem eu aprendi como lidar ou como não fazer, né, a gente aprende às vezes até como não fazer, isso foi me formatando. E eu consigo, por alto aqui, dividir em grandes ciclos, né, essa minha trajetória de liderança. Eu diria que o primeiro ciclo ali, né, a minha primeira fase de liderança, talvez nos primeiros 7, 10 anos de liderança, era uma liderança mais arrojada, de certa forma até mais agressiva, né? Eu acho que é natural até da imaturidade, e por estar num segmento e numa empresa que era muito arrojada, num ambiente mais masculino, onde eu tive que me adaptar e me ajustar àquele contexto, eu acabei desenvolvendo uma postura mais arrojada, mais agressiva, era uma liderança mais forte, mais modeladora, eu diria, né? Normalmente, quando você lidera times de alta performance e você foi promovido por ser uma pessoa de destaque, uma empresa que valoriza esse perfil de alta performance, você traz isso consigo, né? Então, eu diria que minhas primeiras cadeiras de liderança ali à frente desses times foram cadeiras que exigiram muito de mim, exigiram essa postura bem firme, bem arrojada, de certa forma até um pouquinho agressiva. E aí eu divido aí o segundo bloco, o segundo ciclo, que foi depois que eu virei mãe, né? Eu falo que a maternidade mexe e transforma muito a gente. Eu faço mentoria, né? E uma dos temas que eu faço mentoria é para a liderança feminina. E uma das minhas mentoradas, na nossa primeira sessão, quando eu perguntei para ela por que você me escolheu, né, para ser sua mentora, ela falou: porque você é uma executiva, uma profissional de sucesso, mas eu vejo que você tem um bom equilíbrio de família, de ser mãe, de ser mulher, e eu estou numa fase, ela tem ali 30 anos, ela falou: eu estou numa fase que eu estou crescendo na minha carreira, mas eu também quero ser mãe, e eu tenho medo de me tornar mãe e isso atrapalhar minha carreira. Algumas pessoas já vieram me falar para eu segurar, né, o momento de ser mãe, e eu estava contando para ela, falei: olha, eu tenho certeza que eu sou uma profissional muito melhor depois que eu me tornei mãe. Obviamente, cada um sabe o seu tempo, né, para escolher a hora certa de se tornar mãe, tem uma série de questões que envolvem essa decisão, mas quando eu olho para trás, para mim tem um marco muito grande quando eu me tornei mãe. Eu acho que ali eu comecei a me desfazer um pouquinho
ferradura, assim, né, daquela capa da super mulher executiva, profissional, meta, performance, e que estava ali tudo com um pulso muito firme, né? Ali eu comecei a incorporar, né, no meu repertório, no meu estilo, um lado mais humano, um lado que era até mais produtivo, porque eu tinha que equilibrar os pratinhos, eu tinha menos tempo para ser tão workaholic, eu tinha que me dedicar à minha família, à minha filha, então eu comecei a fazer escolhas melhores, e o lado humano, o lado de acolhimento, o lado de olhar um pouco mais para o ser humano, veio nessa fase. Eu estava ali com os meus 35 anos e foi maravilhoso. Eu falo que a maternidade me trouxe, assim, me abriu a cabeça, me desenvolveu, me aprimorou e me tornou uma pessoa mais equilibrada. Eu diria, talvez esse é a palavra. E aí eu comecei ali, nesse segundo ciclo ali que eu estou chamando, direcionar essa meu estilo de liderança para o equilíbrio. Eu acho que hoje eu estou no meu terceiro ciclo, tá, de liderança, onde, para mim, a palavra de ordem é equilíbrio. E para mim, ele virou um mantra de vida. Ele tem que ser equilíbrio para mim, na minha vida pessoal, no profissional, e com o meu time, com as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu trabalho, com quem eu faço parceria, com quem eu aprendo, com quem eu troco. Então, eu diria que esse terceiro ciclo, e é natural, né, vem a idade traz junto essa maturidade, a vivência, as experiências que a gente vai acumulando ao longo da vida, servem para nos tornar pessoas melhores, né? E outro dia eu estava numa mentoria, que aí eu faço para mim, e a minha mentora falou o seguinte, olha, ela falou um negócio que me marcou profundamente, que ela falou, olha, adultos bem resolvidos se tornam líderes melhores. Então, eu acho que esse terceiro ciclo de liderança aí que eu demarquei diz muito sobre isso. Onde talvez eu tenha investido mais em mim, mais no meu autoconhecimento, mais no meu aprimoramento pessoal e profissional, me tornando um adulto melhor, uma pessoa melhor, e aí, com toda certeza, um líder também um pouco mais completo, um líder mais visionário, um líder mais, eu diria que treinador, um pouco democrático e mais diverso. Assim, eu acabei incorporando muita diversidade nesse meu repertório ao longo da minha trajetória, então acho que hoje eu sou completa. Não que eu acho que esteja 100%, tá, Gabi? Assim, eu sou muito crítica comigo mesma, no sentido de estar sempre evoluindo, sempre buscando esse equilíbrio, um equilíbrio, mas com um degrauzinho para cima, equilíbrio com um degrauzinho para cima. Então, eu acho que o tema de liderança é um tema que me interessa muito, tá? É um tema que eu gosto, então eu acabo investindo muito nele, em leitura, em cursos, em treinamentos, então é um processo, work in progress. Que bacana, Dani. E eu imagino que ao longo dessa história, além do seu estilo de liderança ter evoluído, ter se transformado, a sua percepção com relação ao que é alta performance e o que são times de alta performance deve ter mudado também, certo? Total, total. De novo, a palavra equilíbrio me vem à cabeça quando eu escuto a sua pergunta, porque eu passei por alguns estágios de carreira ou de empresas onde, por exemplo, o resultado de curtíssimo prazo era muito valorizado. E isso nos direciona a agir, a pensar, a tomar decisões que muitas vezes cobram, né, uma conta alta, seja no equilíbrio da vida das pessoas, o equilíbrio, né, pessoal com o trabalho, seja a carga de estresse e de emoção que você põe num projeto ou numa entrega. E hoje eu percebo, né, que não necessariamente precisa ser sempre assim. Óbvio que a gente tem desafios de curto, de médio e longo prazo. Óbvio que, eventualmente, a gente vai ter situações que você precisa se debruçar e se dedicar e dar uma dose extra ali de envolvimento para uma grande entrega, para uma reta final de um projeto, né, para uma reta final de ano, coisas desse tipo.
Mas isso tem que ser muito ponderado ao longo dos ciclos. Hoje eu trabalho por um legado, eu não trabalho para a meta do mês ou para a meta do ano, apesar de reconhecer que elas são muito importantes para a longevidade do negócio, mas eu trabalho para algo maior, para um legado, para transportar a empresa que eu lidero para outro patamar, para outro momento, e eu acho que as pessoas têm que estar nesse mesmo movimento, né? Quando isso dá match, né? O que as pessoas procuram para curto, médio prazo, com que a empresa também trabalha de curto e médio prazo, aí é o match perfeito. Então, hoje eu acho que esse equilíbrio de perfil da empresa versus o perfil das pessoas que estão comigo nessa jornada, e até das minhas escolhas profissionais, tem que ter esse match e esse equilíbrio legal do curto e médio e longo prazo, porque eu acho que essas coisas é que fazem a beleza. Trabalhar sempre pela urgência, sempre pelo curtíssimo prazo, traz uma carga muito grande, e muitas vezes você desperdiça chances de investir em projetos, em estratégias que são maravilhosas, mas que exigem um tempo maior de maturação. Então, as coisas precisam um tempo para maturar. Eu acho que esse equilíbrio do curto e do longo prazo é que fazem toda a diferença. E isso eu vim incorporando e aprendendo, até para fazer as minhas escolhas de projetos né, e de times que eu vou liderar, as pessoas que vão estar comigo nessa jornada, porque precisa ter esse combinado em ambos os lados. Tem que ser bom para todo mundo que está nesse projeto, né? Tem que ser bom para todo mundo que está nessa mesma jornada. E ao longo da tua jornada, de que maneira aconteceram as interações entre a função que você desempenhava, né, você em cada papel diferente entre as empresas, e os times de RH? Aqui a gente conversa com gestores de todas as áreas, mas especialmente com as pessoas que fazem gestão de RH, e que, enfim, procuram aqui também exemplos, referências, inspiração, para conseguir realizar mais, melhor, enfim, se satisfazer ainda mais no seu papel atual. Você consegue trazer exemplos de como foram conexões ou projetos pensados e criados em conjunto, coisas que você implantou e que nasceram dessa interação? Bom, eu sempre me coloquei muito próxima, tá? As áreas de RH. Obviamente que nem todas as experiências que eu tive me propiciaram a abertura e a integração que eu acho necessário. Mas como é um assunto do meu interesse, como gente, liderança, cultura, né, cultura empresarial, organizacional, sempre foi assunto do meu interesse, eu sempre procurei estar muito próxima, tá? Eu sempre dei uma abertura muito grande. Então, alguns anos atrás, por exemplo, muito se falou e se pensava sobre, por exemplo, o papel do BP, né, nas organizações. Qual é o papel do BP? Qual é o papel do RH? E eu sou, por exemplo, extremamente crítica a líderes que delegam alguns temas completamente às estruturas de RH, porque eu acho que essas coisas são meio que simbióticas, tá? O RH tem que estar dentro das áreas e sendo um suporte ao negócio e aos líderes, mas os líderes não podem se eximir da responsabilidade da liderança e de serem ali os embaixadores de temas como cultura, como desenvolvimento, como engajamento, como diversidade. Então, eu acho que essas coisas têm que andar muito juntas. Então, assim, na verdade, foi de uma forma até muito natural. E é engraçado que eu vou até trazer uma coisa aqui que não é um grande projeto, mas essa minha proximidade, por exemplo, tão grande com a área de gente nas empresas, convidando para os projetos, vamos construir junto. Poxa, estou pensando em mexer, né, por exemplo, na minha passagem por Telecom, eu estava querendo mudar a estrutura, eu já tinha tentado validar uma estrutura com a Reis, que é uma consultoria especializada nisso, não tinha conseguido muito, porque ia fugir um pouquinho da estrutura padrão. Eu acabei me aproximando ali muito da BP, da gerente da área de BPs, para a gente tentar construir e validar junto, e a gente conseguiu, no final das contas, fazer isso de uma forma legal.
E essa BP acabou saindo, né, da empresa e indo para uma outra empresa, para uma outra indústria completamente diferente, que é a indústria de shopping center. E, tipo, um ano depois que ela estava lá na empresa, surgiu um projeto super ousado, algo completamente diferente de tudo que eu já tinha feito na vida, e ela falou assim, cara, eu acho que esse projeto tem a sua cara, e me convidou para participar do processo, e eu acabei indo para a indústria de shopping center, assim, né, bebida, telecom, shopping center, meio que nada a ver, mas eu acho que por essa minha capacidade de transitar entre as áreas, de transitar nesse mundo da estratégia do negócio como um todo, ela acabou vislumbrando em mim esse potencial até para aprender de uma indústria que eu não tinha o menor domínio, uma função que era até bem macro, né, de certo ponto até um pouco generalista, que embarcava várias disciplinas embaixo, e ela enxergou em mim esse potencial mesmo depois de 12 anos em telecom ali. Então, eu acho que essa facilidade que eu tenho com esses temas acaba me aproximando muito. Agora, por exemplo, na Quem foi a posição... BP na época? A Fernanda, não sei se você vai lembrar dela, a Fê. Sem sobrenome. Ela foi Oi durante muitos anos, aí ela foi para a holding né, da BR Malls, depois assumiu a regional, e aí acabou me convidando na época lá para o Plaza. Que bacana. E foi muito legal isso, porque assim, essa facilidade que eu tenho, e eu carrego ela comigo. Agora, por exemplo, na minha posição, que aí sim eu tenho institucionalmente uma obrigação, né, de embarcar RH, cultura, todas as disciplinas que envolvem isso na minha posição, acabou que me facilitou a vida, tá? Porque eu tenho muita facilidade de transitar nessas áreas. Eu agora, por exemplo, chamei o meu time ali, a minha BP, o time de gestão, né, de RH, para me ajudar aqui a formatar um módulo de desenvolvimento para a liderança do meu time, um módulo de desenvolvimento para comercial. Senti que a cultura está um pouco esquecida, a gente não está falando muito nesse momento, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia num contexto leve, num contexto que impulsiona as pessoas, que trabalham o engajamento, que traga esse engajamento para as pessoas. Então, eu acabei tendo essa facilidade de transitar, tá, com o time de RH, tem uma super abertura, a WIS tem uma diretoria de gente e cultura que é muito forte, e que eu tenho uma abertura muito grande com a Carol Bento, que é a diretora da área, onde a gente troca muita figurinha, a gente se puxa muito, leva muito, compartilha projeto, compartilha ideia, e isso é muito legal. De fato, uma construção conjunta, com visões complementares, mas focadas nos mesmos objetivos e se estimulando o tempo todo. Exato, eu acho que a área de gente tem que estar no dia a dia do negócio, porque se ela não tiver no dia a dia, ela deixa de agregar valor, ela, né, vira uma área que entrega um projeto ou outro, é o departamento pessoal, aí ela cria um projeto de cultura, mas que às vezes não engaja, porque ela não está no dia a dia. Então, quanto mais dentro do negócio a área de gente estiver, eu acho que mais benéfico é para todo mundo, então, para as duas áreas, né, para a empresa como um todo e para a própria área de RH. Eu entrevistei a Edna Melink no episódio anterior aqui da Agile Talks. Ela é head de BPs da Volkswagen Brasil. E um dos questionamentos que eu fiz para ela era com relação a se ainda faz sentido chamar um BP de RH de BP de RH, porque depois da explosão da relevância do RH pós-pandemia, a sensação que dá é que todas as pessoas que atuam em RH são BPs, né? Mas aí ela trouxe uma visão interessante ela falou que ela se questionou também sobre isso já há algum tempo, mas que ela percebia muitas áreas, outras áreas de negócios, além do RH, também nomeando algumas posições de BP comercial, BP financeiro, justamente para enaltecer ou para fortalecer esse viés positivo de que aquela função ela é tão negócio quanto qualquer outra, né? Enfim, uma reflexão aí para ficar Uma em boa aberto. reflexão, porque é um desafio, né? Porque normalmente quando a gente busca um BP de RH,
o skill e até a formação que a gente está procurando e a experiência, normalmente não costuma ser uma pessoa de negócios, né? Normalmente é uma pessoa, é um psicólogo, ou é um administrador, mas que caminhou sempre em cadeiras do RH. E aí, quando a gente traz essas pessoas para o olho do furacão, né, a minha BP, por exemplo, eu coloco ela em todas as minhas reuniões de resultado, em todas as minhas reuniões de projetos, de orçamento, de planejamento, em todas, porque eu acho que ela tem que beber da fonte. Mas é um desafio, porque nem todo mundo consegue fazer essa virada, né, de chave, mas eu acho que, principalmente, tá, o desafio, mais do que das pessoas que têm um chapéu de BP, de RH, eu acho que tem um desafio dos líderes nas empresas de trazerem esse profissional para perto, porque tem gente que acha que o BP de RH só entra no momento de contratar, de demitir, de promover, de fazer o treinamento, e, na verdade, ele é muito mais do que isso, né? Acho que ele consegue ser muito mais útil ao negócio como todo, quando ele vive o dia a dia e ele mesmo já traz propostas de evolução do modelo de gestão, do modelo de desenvolvimento, temas de cultura que começam, né, sobressair, ele estando no dia a dia das discussões do negócio, isso acaba acontecendo de uma forma muito natural. É um esforço e uma interação que tem que partir dos dois lados, né? Para que, de fato, aconteça essa relação relevante, profunda, né? E que fortifique as decisões ou que traga novas ideias, enfim. Muito bom. Todas as empresas por onde você passou tiveram, certamente, pontos fortes, peculiares, destaques em termos de cultura. Você falou um pouco agora que uma das suas áreas de grande interesse é a área de cultura empresarial, como construir, como delinear essa cultura, como fortalecer. O que você tem de percepção com relação a isso? O que você vivenciou de muito bom? O que você aprendeu que talvez, de acordo com a evolução da empresa, do mundo, enfim, deixou de fazer sentido? O que você teria de relevante para falar a respeito de cultura, do ponto de vista da Dani Martins, gestora? Gabi, eu sou fã de empresas que têm uma cultura forte, porque de empresas, na verdade, que sabem trabalhar isso, porque eu não acredito numa cultura desenhada, numa cultura escrita. A partir de agora, esses aqui são meus valores, e essa é a minha cultura. Né? Acho que cultura não é o que está na parede. Cultura é aquilo que a gente vive. Cultura é o que nos leva a tomar determinadas decisões de um jeito ou do outro. Né? Eu costumo dizer que muitas empresas escrevem valores na parede, mas continuam tomando decisões com uma cabeça completamente diferente, tá? Então, e especialmente hoje, né? Na era do ESG, onde alguns temas são muito valorizados e propagados como modelos e exemplos, me preocupa um pouco essa pasteurização de alguns temas, tá? Então, é bonito falar que valoriza a diversidade. Mas será que valoriza mesmo? É bonito falar que tem uma gestão pró-sustentabilidade, blá, blá, blá. Mas será que na prática, né, na hora do vamos ver, as decisões são orientadas? Será que tudo que falam que é legal, porque ganha pontos no anuário de ESG, cola com a minha empresa? Tá no momento da minha empresa? De que forma eu trago essas coisas? Então, eu sou muito crítica, né, a empresas que adotam um modelo de cultura que não é o seu, que não é genuíno, que não nasceu, né, da base, e que, pelo contrário, tenta desenhar algo que é muito bonito, né, porque todo mundo falou que é legal, e tenta empurrar aquilo ali, tá? Dificilmente vai colar, dificilmente se sustenta, né, a longo prazo. Agora,
eu acho maravilhoso quando as lideranças, e aí especialmente a alta liderança, e não acho que isso seja uma responsabilidade do RH só, né? O RH tem um papel relevante nesse processo, mas não é responsabilidade só dele, mas é muito legal quando a empresa percebe o DNA que está ali no dia a dia, do que eles realmente vivem e propagam, e decidem, e praticam no dia a dia, e dão uma envelopada nisso, transformando isso numa cultura, né, que faça valer a pena, que dê link, match com as pessoas que ali trabalham, né, porque eu falo que a cultura ela resolve uma série de dores, né? Então, quando você tem uma cultura muito forte e que a empresa consegue perceber e entender qual é o direcionamento dessa cultura e trabalha isso no dia a dia, a aderência das pessoas aos valores da empresa, por exemplo, é quase que uma seleção natural. Naturalmente, você não vai contratar ninguém que não tenha aquele perfil daquela cultura. Não que eu esteja falando aqui de um engessamento, pelo contrário. Uhum. Radicalmente contra o engessamento. Aqui, todo mundo tem que encaixar nessa forminha aqui e entrar aqui. De jeito nenhum. Tá? Eu acho que a gente tem que ter autonomia, liberdade, diversidade de pensamento, que isso, sim, faz uma cultura forte, mas é natural que existem afinidades e estilos. E aí, quando você tem uma cultura forte, você atrai as pessoas para esse seu modelo. E aí você vai fortalecendo, vira um ciclo virtuoso. Tá? Então, eu diria que é isso. Eu hoje tenho aversão a culturas pasteurizadas, né? E valorizo muito quem consegue fazer um bom trabalho de captar o que tem ali e trabalhar isso para fora. Eu acho que a gente tem algumas empresas, né, referência de mercado, que fazem isso muito bem. Quando eu observo, por exemplo, o trabalho que a própria Ambev faz, e a Ambev sempre trabalhou isso muito forte, e é engraçado que a Ambev foi uma empresa que se transformou muito ao longo dos anos, comprou várias empresas, e ela poderia se perder nesse processo, né, de aquisições, que ela foi trazendo novas marcas e agregando ao portfólio, ela poderia se perder, e muito pelo contrário, ela tinha uma cultura tão forte e, ao mesmo tempo, tão bem trabalhada, que as marcas que ela foi comprando, as empresas que ela foi comprando, foram agregando ali. E aí a gente tem outras empresas, né? A Reserva, acho que faz isso muito bem, né? Trabalha muito bem ali os aspectos culturais e consegue levar isso para o dia a dia, da ponta, né? Você entra numa loja da Reserva, você sente mais ou menos aquilo que você vê o Rony falando, né? Agora não vai ser mais o Rony, mas assim, você vê que é muito forte, né? Os conceitos, o dia a dia, a forma como eles negociam, a forma como eles desenvolvem novas marcas, novos produtos. Então, é muito legal quando você vê uma empresa que tem uma cultura muito característica. Então, eu valorizo muito isso. E isso é essa crítica a quem tenta surfar uma onda que não é a sua. Fica dissonante, né, artificial, e Não, vai artificial. contra o objetivo original. É como se fosse a personalidade da empresa, né? Como se fosse realmente uma persona bem definida ali. Eu sou assim, essas são as minhas características. Eu, claro, evoluo e caminho à medida em que eu me transformo, mas a minha essência é essa. Se isso fizer sentido para você, ótimo, provavelmente a gente vai conseguir se relacionar bem. E aí, sejam colaboradores, sejam prestadores de serviços, sejam clientes, todo o ecossistema, ou não. E aí não tem certo e errado, e também não tem Exato, nenhuma obrigação de ninguém se submeter a algo que não faça perfeito. sentido para si mesmo, né? É isso, eu acho que não tem certo e errado, tem aquilo que faz mais sentido para aquele grupo, para aquele momento, para aquele contexto, né? E tá tudo certo. Dani, eu imagino o quanto você, além de influenciar, construir, fortalecer culturas, você também foi influenciada e precisou se adaptar ao longo do caminho. Então, a gente brincou no início que você é uma mineira de alma carioca, apaixonada por Curitiba. Só as adaptações em diferentes cidades certamente já exigiram muita energia, mas eu queria ouvir um pouquinho, então, de você como colaboradora agora, né? Ou como gestora, ou como pessoa impactada por essas culturas. Como você se adaptou a isso? De que maneira você foi se comportando para conseguir fazer com que tudo desse certo nos diferentes momentos da tua carreira? Olha, Gabi, eu sou muito adaptável, né? Tanto é que
saí de Belo Horizonte, fui morar no Rio. Eu falo que eu me adaptei, me acostumei ao Rio 24 horas depois que eu estava morando na cidade. E o Rio é maravilhoso em determinados aspectos, então foi até fácil. Morei lá por 20 anos e agora estou há 3 anos e meio aqui em Curitiba. E muita gente me falou, poxa, Curitiba é frio, Curitiba não é frio, né? É muito sério, você é mais expansiva. E é engraçado, porque a gente vai pegando um pouquinho de cada um, né? O mineiro, ele é muito desconfiado, mas ao mesmo tempo acolhedor. O carioca é da rua, é da alegria, do, pô, bora lá, vamos fazer. E o curitibano realmente talvez seja desses perfis o mais centrado, né? O mais um pouco fechado mesmo, mas extremamente educado, extremamente direcionado para os objetivos, né? E muito estruturado. E, de igual maneira, eu me adaptei a todos esses ambientes, de uma forma até rápida e fácil, tá? E aí, fazendo um paralelo para as empresas que eu trabalhei, eu sempre procurei chegar nos lugares e tentar entender qual era a dinâmica daquele local, qual é a cultura que tem aqui, como as pessoas se comportam, como as pessoas pensam, como elas se relacionam, e eu tento, sem perder a minha essência, a minha originalidade, o meu jeito de ser, me adaptar àquele contexto ali. Aos pouquinhos, obviamente, eu vou trazendo mais de Dani para aquele ambiente, mas no primeiro momento eu tenho como premissa, eu que estou chegando agora, eu que preciso entender como essas pessoas aqui pensam, agem, né, tomam decisão, meio o que fazem, o que comem, como vivem, né, para eu poder me adaptar àquele momento. Eu diria que, de um modo geral, a gente vai desenvolvendo habilidades para poder lidar com esses ambientes. Então, eu já estive em momentos, em ambientes mais hostis, e que eu tive que aprender a lidar com aquele momento, e que depois de um tempo eu parei e analisei e falei assim, caraca, é isso que eu quero para mim? Eu estou feliz nesse ambiente? Não, não estou feliz. Esse ambiente não está me fazendo bem. Então eu vou me programar para mudar. Mas durante um tempo, até para eu entender como isso se comporta, se eu consigo, até onde eu consigo me adaptar e jogar aquele jogo, eu costumo me jogar, tá? Eu entro, eu danço conforme a música. Isso vem funcionando. Tanto é que eu tive uma facilidade de mudar de indústrias, né? Eu estava no bem de consumo, telecom, aí fui para shopping, agora eu estou no segmento financeiro, seguros, que cada um desses segmentos, eles têm um jeito já, né? Uma dinâmica, ritos, estilos que são diferentes. E eu acho que esse meu jeito de tentar pegar um pouco desses ambientes e incorporar ao meu estilo e me adaptar a estes ambientes, me transformaram numa profissional mais completa. E, eventualmente, até para entender o seguinte, não, isso aqui não faz parte de mim, isso eu não quero, isso não me atende mais, né? Mas eu diria, Gabi, que foram poucas coisas que, ao longo da vida, eu falei assim, não, isso não dá de jeito nenhum para mim. Na grande maior parte das vezes, eu acabei saindo melhor do que eu entrei, sabe? Eu aprendi algo que eu não sabia, eu incorporei em mim uma forma de ser, de agir, de falar, de me comunicar diferente do que eu era antes. Eu acho que isso foi super positivo, tá? Então, eu acho que tem um pouco disso, das pessoas estarem abertas ao novo e se adaptar ao novo. Eu não tenho a menor dificuldade, o menor receio de me adaptar ao novo. É algo que eu sempre encarei com muita leveza, até com alegria. Opa, vem novidade, vou mudar de cidade, ai, que legal. Óbvio que dá um friozinho na barriga quando a gente muda de cidade, quando a gente muda, né, de empresa, dá aquele frio na barriga, dá um frio na barriga, dá um medo de não se adaptar, se adequar, sempre dá. Mas eu acho que mais de 50% da taxa de êxito vem da nossa predisposição em viver aquilo, em se abrir para o novo.
e é assim que eu costumo encarar. Então, me acho meio camaleão nesse sentido, sabe? Me adapto fácil. Que ótimo, Dani. E agora pensando assim, já conseguimos visualizar um pouco da tua carreira, dessa longa trajetória, de várias passagens, várias mudanças, várias adaptações. E aí, se você puder compartilhar um pouco da tua vida pessoal, o que estava se passando, quais foram as principais experiências, mudanças, que ao mesmo tempo estavam influenciando e sendo influenciados pela tua carreira, pelas tuas experiências e também por essa trajetória tão diversa. Sim. Como é o nome da sua filha? Luísa. Luísa, responsável pelo segundo ciclo de Isso. liderança da Dani. Luísa me transformou. E, na verdade, eu até já tinha iniciado o meu lado mãe, o meu lado maternal antes da chegada da Luísa, né? Eu tenho 2 enteados, que são filhos do Bruno, meu marido, filhos do primeiro casamento. E o Bruno tem uma história muito legal, porque ele é maior paizão, e ele, quando eu o conheci, quando a gente começou a namorar, ele já tinha a guarda dos filhos, então os filhos moravam com ele, né? O Bernardo e o João Pedro, um com 7 e o outro com 5 anos de idade. Então, eu falo que antes de aceitar namorar com o Bruno, começar a namorar com o Bruno, eu tive que aceitar os filhos, né? E foi bem mesmo esse processo, assim, de que quando eu conheci o Bruno, ixi, tem 2 filhos, ex-mulher, cachorro, gato, papagaio, o pacote era muito grande, né? Eu falei, não é para qualquer um. Mas, assim, a mágica vem acontecendo e ele me pediu para namorar, a gente já estava se gostando, porque a gente se conheceu num MBA, e estava, assim, até super valorizava o Bruno, assim, uma das coisas que muito me admirava nele era a capacidade de ser pai, profissional, cuidar tão bem dos filhos, e ele tinha ali os filhos como prioridade máxima. Isso me fez admirá-lo ainda mais, mas, ao mesmo tempo, me colocava um pouco de medo, né? Sim. E aí, quando a gente estava ali com mais ou menos um mês de namoro, quando ele falou para mim, chegou o dia de, né, de fato, te apresentar para os meus filhos. Eu tremi, amarelei, falei, não, opa, peraí, calma, preciso de mais um tempo para pensar. Porque eu sabia que era um processo de muita responsabilidade, né? Então, eu não podia entrar naquela história e, de repente, falar, não é para mim, né? Então, acho que foi, ali naquele momento, acho que já foi o grande sim que eu dei para a nossa vida, para a vida que a gente tem hoje. E sim, né, fiquei ali um pouco reflexiva e entrei na vida deles e eles entraram na minha vida, assim, né, de cabeça e tudo. Eu falo que foi uma relação, um amor à primeira vista. Eu falo, por isso que eu falo que foi, o meu sim foi mais para os meninos do que para o Bruno. E desde então eu virei meio mãe, né? Eles têm uma mãe presente, mas como eles moravam com o pai, a partir daquele momento que a gente foi morar juntos, que a gente se casou, ali a gente formou uma família, né? E eu assumi esse papel maternal também na vida deles. Mas, obviamente, era uma responsabilidade enorme, mas era uma responsabilidade compartilhada, os meninos, né, já tinham ali uma rotina, uma vida, e que Eles tinham quantos anos, Dani, quando vocês começaram a namorar? 5 e 7. 5 anos e 7. Uhum. Então, tinha exatamente uma rotina de levar para a escola, voltar, reunião, médico, futebol, inglês, natação. Do dia para a noite, eu que era uma pessoa, né, livre, autônoma, independente, assumi esse pacote junto com o Bruno, e eu sabia que, né, não dava para entrar na vida dele e ser coadjuvante nesse Exato. papel, né? Tinha que entrar para valer. E me entreguei, me joguei e assumi esse papel. Então, assim, eu tenho hoje maior orgulho, né? Hoje eles estão com 24 e 22, e eu tenho maior orgulho deles na minha vida. É um presente de Deus. Hoje eu tenho certeza que foi Deus preparou esse encontro. Amo de paixão, são meus filhos. Me sinto muito amada também por eles. A gente realmente forma uma grande família. Mas, obviamente, que quando, né, a Luísa chegou, quando eu engravidei, a Luísa chegou, aí, pronto, né, parece que faz um reset na gente. É uma coisa impressionante. Eu falo isso
para todo mundo que tem dúvida se quer ser mãe ou não, o quanto a mãe vai atrapalhar no trabalho, eu falo, cara, como eu fiquei melhor depois que eu tive a minha filha. Mas também, obviamente, ali começaram as primeiras crises existenciais do quanto eu sou profissional e quanto eu sou mãe. Eu reconheço essa dificuldade. Apesar de ter certeza que a maternidade me tornou muito melhor, eu falo para todo mundo, não é fácil. Não tem quase nenhuma mulher que eu conheça que não teve esse dilema e esse conflito durante algum tempo de tipo, cara, eu quero me dedicar mais aos meus filhos, eu quero me dedicar mais à minha filha. O trabalho me toma muito do meu tempo. Então, eu vivi ali a primeira infância da Luísa administrando esse dilema e esse conflito interno, né, do quanto eu me dedicava a uma coisa ou outra. E o Você mais estava em qual legal empresa nessa época, quando ela nasceu? então, quando ela nasceu, eu trabalhava na Oi, né, e estava ali não gosto de falar essa palavra, mas sim, né, eu estava já na minha zona de conforto. Eu trabalhava na Oi há muito tempo, eu dominava a minha área, eu era reconhecida pelo meu trabalho, inclusive eu fui promovida durante a minha licença maternidade. Quando eu estava de licença maternidade, eu fui, né, me ligaram, me chamaram para um desafio novo dentro da Oi, assumi uma outra unidade. Então, assim, zona de conforto nesse sentido, porque eu sempre trabalhei localmente, mas assim, era uma empresa e um negócio que eu tinha domínio, tá? Mas que me consumiam muito. E aí, no meio disso tudo, eu recebi um convite para ir para a BR Malls. A Luísa estava ali com 4 anos, quando eu fui para a BR Malls. Num momento que o meu profissional estava gritando do tipo, eu quero ir para o próximo step, eu quero crescer, mas a minha maternidade também gritava, eu quero ficar mais tempo com a minha filha, eu quero me dedicar, eu quero ser mais mãe. É, são coisas que, em determinado momento, a gente até acredita que são incompatíveis, tá? E aí, vivi alguns conflitos e alguns dilemas, apesar de que a BR Malls, de certa forma, até me proporcionou trazer minha filha para dentro do trabalho. Como eu trabalhava no shopping, eu carregava muito a Luísa para o meu trabalho, eram todos os plantões ela estava comigo, eventualmente, em dias normais, ela não tem aula hoje, levava ela e a babá, elas ficavam passeando no shopping enquanto eu estava trabalhando. Então, isso já foi o primeiro indício de uma tentativa de equilíbrio, De né? integração, pelo menos, né? Uma É integração isso, maior. exato, né? Acho que talvez aí esteja o segredo, porque durante muito tempo a gente acha que hoje ou eu sou uma mãe muito boa, ou eu sou uma profissional muito boa. E a gente tenta separar essas coisas. E aí vai ficando muito insuportável quando você separa demais essas coisas. Quando a gente tenta aproximar um pouco essas coisas, vai ficando mais leve, tá? Obviamente que esse clique não foi assim do dia para a noite, É né? um Isso processo, né? é um processo. É um processo de amadurecimento. A própria Luísa foi me ensinando, me demandando, os irmãos dela, que na época, né, por exemplo, que eu chegava em casa mais tarde, eles ficavam com ela, e assim, eu criei toda uma rotina da Luísa para se adaptar aos meus horários. Então, assim, isso tudo foi um processo, algumas vezes mais leve, mais alegre, funcionava bem, outras vezes mais doído, mais pesado, até encontrar um bom termo. E aí que veio a necessidade de um tempo. Eu tirei um ano de sabático. E eu falo que foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Nunca uma coisa foi tão boa, tanto para o pessoal quanto para o profissional, como esse um ano de sabático. Se eu soubesse, talvez eu tivesse feito antes, né? Mas eu acho que as coisas acontecem quando tem também que acontecer. Depois de ficar ali quase 5 anos na BR Malls, quando eu saí, eu senti a necessidade de me dedicar a um projeto muito especial, que era eu. Eu enquanto mãe, eu enquanto mulher, eu enquanto Dani, e me redescobrir. E aí, comecei numa jornada de um ano ali, de autoconhecimento. Então, ali eu fiz cursos de autoconhecimento, eu fiz meditação, eu fiz um MBA, eu meti a cara no inglês, eu contratei um personal trainer, porque eu sempre achava que eu nunca tinha tempo para malhar, então tinha um personal trainer. Aí veio a pandemia, e aí a gente se fechou na nossa casa de campo, lá no interior do Rio, e foi maravilhoso. Assim, eu tenho
até um pouco de receio, né, de falar sobre isso, porque a pandemia foi um período muito difícil, de muitas perdas, né, para muita gente, mas eu tive o privilégio de poder usufruir daquele período. Eu já estava no meu sabático quando veio a pandemia, e aí eu pude intensificar, porque inicialmente eu pensava que eu ia ficar 6 meses de sabático. Com o negócio da pandemia, eu estiquei para 1 ano. E foi maravilhoso esse tempo que eu tirei para olhar para dentro, para olhar para a Luísa, para olhar para minha família, para minha casa, para fazer aquelas coisas que são também importantes. E nesse período eu consegui ressignificar muita coisa. Então, quando eu voltei, e aí eu já voltei para Curitiba, eu já voltei com outra cabeça, com outro equilíbrio, e aí o pós-pandemia, com o modelo de trabalho híbrido, facilitou ainda mais, né, a busca desse equilíbrio. Então, eu falo que todas as vezes que eu não consegui levar e buscar minha filha na escola, na primeira infância dela, morando no Rio, trabalhando longe, aqui em Curitiba, eu liquidei essa fatura. Então, assim, eu pude ser mãe de levar no colégio, buscar no colégio, levar no inglês, sabe, levar no vôlei, assistir às competições, tá na porta da escola, conversando com outras mães, coisa que antes eu não consegui fazer e que eu coloquei como prioridade na minha vida. E eu vou te dizer, eu deixei de entregar um resultado por causa disso? Não. Eu deixei de entregar um projeto? Não. Eu deixei de ser reconhecida pelo meu trabalho? Não. Eu deixei de fazer bonito? E não. Pelo contrário, hoje os feedbacks que eu recebo são de que eu sou uma profissional maravilhosa e que consigo ser mãe. As pessoas hoje me admiram por isso, por esse equilíbrio. Então, assim, só de saber que hoje eu sou exemplo para outras mulheres e até outros homens que viram para mim e falam, cara, eu te admiro pela pessoa que você é. Você consegue ter um equilíbrio perfeito do profissional e do pessoal, porque eu trago muitos temas da minha família para o meu dia a dia. Eventualmente, eu falo, pessoal, eu preciso sair agora porque eu vou levar a Luísa no vôlei. Então, terminamos a reunião por aqui, depois a gente continua o assunto em outro momento, e as pessoas entendem isso, e ninguém me questiona, nossa, ela está... Não. Então, esse aqui, eu precisei daquela pausa de 1 ano ali do sabático para conseguir ressignificar o papel do trabalho na minha vida, que eu preciso, porque eu gosto, eu adoro trabalhar, eu me sinto completa vindo para o meu trabalho, entregando os meus projetos, tirei uma empresa do papel, que é a Paraná Seguros, e estamos fazendo aí uma jornada linda, eu e meu time, a gente tirou a empresa do papel, e a empresa vai fazer 2 anos, assim, com um resultado acima do esperado, super bem vista pelos acionistas, a equipe é super feliz, a gente é great place to work, as pessoas são felizes, a gente tem um clima de trabalho super legal. Então, assim, me orgulho muito de ter conseguido transitar para esse terceiro ciclo, né, que eu comentei com você, e eu acho que o sabático foi determinante nessa trajetória aqui, nisso que eu estou vivendo hoje. Então, eu sempre indico para as pessoas que estão nesse momento, nesse conflito, do que eu faço da vida, qual é o meu próximo passo, eu não sei se eu vou, se eu fico, eu não sei se eu peço demissão. Eu falo, olha, se puder, obviamente, não é todo mundo que pode. Eu, durante muito tempo, sempre precisei trabalhar, né? Tenho uma condição de família que eu não tinha condições, não tinha ninguém que me bancasse, então eu sempre tive que trabalhar para me autossustentar, para construir meu patrimônio, mas chegou num momento que eu me permiti isso, né? Me preparei e me permiti isso, e eu falo que foi o melhor investimento que eu fiz em mim mesma. É como se fosse a descoberta e o desenvolvimento de novas habilidades, né? E ao invés de distanciar ainda mais as esferas, os mundos, é uma habilidade que faz com que um potencialize o outro, né? E aí, ao invés de você gastar energia porque está culpada, porque está em um lugar querendo estar em um outro, porque acha que está faltando na vida da filha, do marido, da esposa, do companheiro, companheira, etc. É o contrário, né? Uma área da vida alimenta e fortalece a outra e por aí vai. E se liberta da culpa, né, Gabi? Porque, assim, a culpa... Tá certo que tem aquela frase, né? Toda mãe tem culpa, né? Todo pai e tal. Ok, em alguma coisa talvez isso seja verdade, mas eu acho que... E hoje, né? E aí vem o tema bom do RH, do ISD, da diversidade, do quanto...
vamos olhar para as coisas boas, né? O que a pandemia nos trouxe de legado. Acho que as empresas hoje entendem que as pessoas não são só profissionais ou só pais, né? Elas são as duas coisas, e essas coisas não estão desassociadas, pelo contrário, né? Elas estão integradas. Então, as empresas hoje nos dão muito mais liberdade, né? E muito mais condições de procurar esse equilíbrio, né? Então, eu percebo, de um modo geral, as empresas avançando nesse sentido. Obviamente, algumas mais, outras menos. Alguns líderes estão mais ajustados, né, com esse mindset. Outros ainda precisam se ajustar um pouco mais. Mas eu acredito muito nisso hoje. Eu procuro proporcionar essa liberdade e essa autonomia para o meu time, para que eles consigam ter esse melhor equilíbrio, porque eu sei o quanto isso é importante e o quanto isso me fez melhor. Então, eu acredito que as pessoas são melhores quando elas estão com essa integração, né, perfeita, porque e se liberta da culpa de, eu estou aqui e queria estar lá. Exatamente, que é uma energia que fica presa ou Presa. fica, consumindo, na verdade, né, a energia vital. Eu tinha preparado uma pergunta que você já respondeu, mas se tiver algo para complementar, como mentora, né? Você comentou que faz mentoria para algumas mulheres, especialmente. Então, como mentora, como você estabelece pilares que as pessoas deveriam fortalecer, construir, né, solidificar, para ter não só uma carreira, mas uma vida de realização, de sucesso e de felicidade? Eu me envolvi em algumas mentorias. Isso foi outra coisa que acabou acontecendo meio que de forma natural, né? Aquilo que eu te falei, né? A gente vai incorporando estilos ou incorporando nuances ao nosso estilo, né, de liderança. E aí isso acabou acontecendo de uma forma natural, tá? De algumas pessoas me procurarem para pedir mentorias. Eu acabei adotando um pouco esse estilo treinador, esse estilo mentor na liderança, e algumas pessoas começaram a me procurar. E sempre quando alguém me procura, me pedindo uma mentoria, a primeira pergunta que eu faço, né, para essas pessoas é: o que você está procurando? O que você espera de mim no seu processo? Né? Como você acredita que eu posso te ajudar? Por quê, Gabi? Porque eu acho o seguinte: a mentoria, diferente, por exemplo, de um coach ou ou até de quando você é líder daquela pessoa, né, e você está ali trabalhando o desenvolvimento da pessoa, a mentoria, a gente entra muito de igual para igual no processo, porque depende 100% do mentorado. Né? Eu não acredito em mentorias obrigatórias. Toma aqui, a empresa está pagando uma mentoria para você. Não acredito nesse processo. Tá? A pessoa tem que procurar, ela tem que querer, ela tem que ver valor no mentor dela e o que eu vou tirar daquela pessoa que é meu mentor. E por que eu faço essa pergunta? E é o que norteia todo o trabalho que eu vou desenvolver com a pessoa. Porque eu tenho crenças e valores muito fortes. Tá? Um deles é esse, que é o equilíbrio. Tá? E por que eu acredito no equilíbrio? Por causa de uma palavra que você colocou no final da sua pergunta: felicidade. Eu não acredito em pessoas mais, né? Eu já passei por isso lá atrás, né? Mas acho que, de novo, a maturidade nos guia por alguns caminhos. Eu não acredito em alguém que está buscando sucesso profissional e que não esteja trazendo junto um desejo muito grande de ser feliz. Essas coisas andam juntas, né? Eu não acredito num profissional infeliz sendo uma pessoa feliz, né? E vice-versa. Assim como eu não acredito numa pessoa infeliz que é um profissional bem-sucedido, né, de alta performance. Se consegue até forjar durante um tempo. Já forjei, acho que todo mundo passa por isso, né? Mas é curto. A gente se engana durante pouco tempo. Então, eu sempre procuro entender o que o meu mentorado quer, para entender até se eu sou a melhor pessoa para ele.
né? Se eu sou a pessoa que vou conseguir agregar naquele momento, naquilo que ele está buscando. E onde eu acho que eu mais consigo agregar e contribuir hoje para as pessoas é tentar direcionar esse equilíbrio do profissional com o pessoal. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma habilidade de relacionamento e de trânsito muito grande, né? E normalmente as pessoas chegam para mim com dores do tipo, poxa, eu estou numa fase de carreira, que eu estou crescendo, que eu estou bem, que eu estou me desenvolvendo, e aí eu estou com um dilema do meu próximo passo, porque aí eu vou ter que abrir mão, né, da minha maternidade nesse momento, ou eu vou ter que me mudar de cidade, ou eu vou ter que pedir demissão e ir para outra empresa, porque nesse momento eu bati no teto aqui nessa empresa, ou eu não estou feliz, eu estou bem, mas eu não estou feliz. Então, quando as pessoas trazem esses dilemas, eu acabo até compartilhando muito da minha própria trajetória pessoal, de momentos que eu estive em dilemas parecidos, e hoje, olhando para trás, o que eu fiz, que eu acho que foi legal, e o que eu faria de diferente nesses momentos. Porque eu acho que o mentor tem um pouco desse papel, sabe? De trazer um pouco da sua história, da sua experiência, e, obviamente, a decisão do mentorado é dele. Se a pessoa vai decidir trocar de trabalho porque ela entende que ela está numa encruzilhada, porque ela não se relaciona bem com o líder dela, ou ela não se relaciona bem com algum stakeholder importante, e vem me pedir dicas de como eu faço para construir essa ponte, como eu construo esse relacionamento. E eu falo, você se vê capaz? Essa pessoa que você tem essa dificuldade, é alguém que você, de certa forma, admira? Essa pessoa tem algo a te agregar? Ou vai ser uma agressão para você? Ou você vai ter que se agredir para se ajustar àquela pessoa, ou àquela empresa, ou àquele momento? Então, eu coloco as pessoas para pensarem, né, no que realmente faz sentido, porque as pessoas às vezes têm medo. Ah, mas ao admitir que isso me agride, que é hostil para mim, então eu vou ter que tomar uma decisão? Talvez sim. Né? Então, eu acho que eu precipito algumas decisões, às vezes, de algumas pessoas, ou pelo menos eu convido a uma reflexão muito grande, né? Obviamente entendendo que às vezes as pessoas têm que passar por algumas coisas, né? Não adianta a gente chegar com a receita pronta, porque cada um tem sua história, cada um tem sua dor, cada um entende melhor o seu momento. Mas eu acho que é isso, eu acho que esse equilíbrio é onde eu mais tenho hoje ajudado as pessoas, caminhos que levem ou que nos provoquem a buscar o equilíbrio. Eu não entrego equilíbrio para ninguém, porque nem o meu mesmo eu ainda consegui totalmente, né? Mas Claro. eu busco muito essa reflexão nas pessoas, de como você está tentando se equilibrar nesse processo, né? E o quanto tem de você dentro desse processo. O quanto você está querendo agradar o outro e não a você mesmo. Então, é um pouco disso. Muito bom. Estamos chegando ao final, Dani. Tá uma delícia a conversa. E ainda tenho algumas perguntas, mas acho que a gente caminhou já por boa parte desses conceitos. Mas quero deixar reforçado aqui um último, ou dois últimos. Quando você pensa naquilo que é importante fazer com tempo, com calma, devagar, em contraponto ao que é normalmente a dinâmica da nossa vida, quais são essas coisas que você se permite ou se policia para fazer sempre com atenção plena? Atenção plena. Acho que esse talvez hoje seja uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, com tudo, porque são tantos estímulos, né? Quantas vezes a gente não se pega, tirei o dia para ficar com a minha filha, para fazer um programa só nós duas, ir ao shopping, ou ver um filme, e a gente está lá no celular, né? Então, é outra coisa que eu tenho me policiado bastante. Eu sempre fui multi-skill, no sentido de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. E sempre fui rápida, e me virava nos 30, e no final dava certo, né? Na maior parte das vezes. Então, a gente se acostuma a viver, eu estou dirigindo e estou no celular, eu estou com a minha filha e estou no celular, eu estou na reunião, mas estou respondendo mensagens, eu estou na reunião, mas estou pensando na lista de compras que tem, né, da casa, do supermercado. Então, a gente sempre está
muito disperso, tá? E é algo que eu tenho tentado me policiar. Atenção plena. Então, uma das coisas que eu adotei recentemente é, cada vez eu uso menos rede social. Estou ficando até um pouco old school em determinados aspectos, porque como eu trabalho com muita gente jovem, como hoje a informação está muito disponível através de redes sociais, muitas vezes eu não estou ligada na última trend, não estou ligada no último assunto, no último babado do momento, meu time acaba me trazendo muita coisa aí que eu vou pesquisar, minha filha hoje é fonte de informação para mim, meu marido é muito tecnológico, então traz, eu tenho tentado explorar isso nas pessoas, porque o celular me rouba muito tempo de leitura. Talvez daqui a pouco tempo, isso será o cool. Essa será a hype, né? A tendência é essa. Exato, né? Você parar e trocar ideia, isso que a gente está fazendo aqui, né? Ter um tempo de qualidade para conversar com as pessoas, para trocar ideia. Então, eu tenho me policiado muito em atenção plena. Você sabe que eu estava ouvindo uma entrevista do Fagundes, do ator Antônio Fagundes, e aí, no meio da entrevista, ele comentou que ele gosta muito de jogar videogame, e que ele comprou um videogame X, e que teve uma semana que ele simplesmente nem viu o tempo passar, praticamente nem dormiu, porque ficou maratonando os jogos, passando de fase, etc. E aí, de repente, ele falou, meu Deus, eu que sou uma pessoa acostumada a ler 2, 3 livros por semana, nem toquei num livro essa semana. Vou parar e vou ler um pouco. Pegou um livro, disse que ficou, ele falou 1 hora na primeira página, porque ele não conseguia se concentrar. Ele falou, é isso que está acontecendo com as pessoas, né? Por conta do excesso de telas, tecnologia e tal, a gente está perdendo a capacidade de focar, de se concentrar. E aí exige esforço, e aí aquela história de que o cérebro sempre quer jogar a gente para o caminho de menor esforço e tal. Então, achei super curioso e faz todo sentido com o que você está falando, né? Não, e de fato, isso que que você está trazendo, eu sinto muito, tá? Porque às vezes a gente está tão acostumado com esses estímulos de 30 segundos, né? O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, você acostuma o cérebro, né? Nessa dinâmica. E aí, quando você pega um livro, eu já me peguei várias vezes, eu leio uma página e falo assim, mas peraí, deixa eu voltar. Ou então, leio algumas páginas e fecho o livro, vou para outras atividades. Volto naquele livro, daí é uma semana, não dou continuidade no dia seguinte. E quando eu pego o livro, eu falo assim, onde mesmo eu parei? O que estava, qual era o contexto? E aí eu tenho que reler o último capítulo para eu me sintonizar de novo. Então, assim, o cérebro vai ficando realmente muito preguiçoso, né? Então, a gente tem que se estimular. Outro dia eu estava, inclusive, lendo a respeito de leitura dinâmica, da velocidade da leitura, e a gente vai ficando mais lento na leitura. E aí, não era nem de leitura dinâmica, era sobre velocidade de leitura, porque antigamente eu lia muito mais, e hoje eu leio menos, eu me dou menos oportunidade de leitura, porque eu tenho ladrões de tempo, e quando eu paro para ler, eu sou mais lenta, não vou mais na velocidade. E aí eu fui buscar informação de como que eu processo mais rápido, como é que eu leio mais rápido. E foi muito interessante que essa matéria que eu peguei, ela falava da velocidade da leitura, que o cérebro está acostumado com uma certa velocidade. Então, se você vai muito lento, ele não processa. Então, é o seguinte, e aí a dica era, se você não está conseguindo processar tudo que você está lendo, tenta ler mais rápido. Tenta passar por aquele, você vai ver que você vai criar uma cadência. E é verdade. Então, assim, e aí eu comecei a pegar o livro e colocar um ritmo, uma velocidade, e super funcionou. E eu li um livro recentemente, que é até um livro sobre liderança e gestão, que eu me apaixonei pelo livro, eu tive contato com a autora, tive a oportunidade de fazer uma mentoria com ela, me apaixonei pelo livro, e aí eu falei, é isso, eu vou botar ritmo nesse livro. E, cara, é impressionante como começa lento, começa, né, amarrado, e depois vai. Né, quando você pega o ritmo, você vai. Então, aí eu me vi devorando algumas páginas. E como eu ia encontrar com ela na sessão, aí eu queria ler mais rápido ainda, porque eu queria chegar na sessão com ela tendo tendo lido mais tempo do livro. Então, eu acho que é isso. A gente compartilha o nome do livro e o nome da autora? Chama O Poder dos Times AAA, da Caroline Marcon.
Olha, recomendo muito. Ele fala muito sobre estilo de liderança e sobre a motivação dos seres humanos, né? Tem os seres humanos movidos a desafio, aqueles movidos a poder e influência, e os movidos por afiliação, né? Obviamente, todo mundo tem um mix, um pouquinho de cada, mas tem uma motivação predominante. E isso me abriu muito a cabeça no sentido, o que me motiva? Pelo que eu sou movida, porque a sua motivação é o que direciona muito das suas escolhas, do seu processo e até do seu próprio estilo de liderança. E ela faz um link, né, da motivação com os estilos de liderança que é muito legal. Mas o livro é sobre como formar times de alta performance, e aí ela fez ali um paralelo, né, com os ratings do mercado financeiro, né, do AAA, e aí ela fala como é que a gente pode chegar a um time, como é que você monta um time com características diferentes, que as pessoas são diferentes, mas que tenham essa classificação AAA. Então, bem legal, eu recomendo essa leitura. Que bacana. Bom, poderíamos ficar mais horas aqui para falar sobre dopamina e muitos outros temas interessantes. Já teremos aí pauta para uma próxima conversa, mas agora a minha pergunta final, Dani, para você desse episódio. Considerando isso tudo, então, que você trouxe aqui para nós, considerando o conteúdo inteiro da nossa conversa, e imaginando que ela vai poder ser ouvida por qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, em qualquer momento, daqui a muitos anos, né? Tá aqui registrada digitalmente, o que tende a ser essa cápsula do tempo que eu brinco aqui. Que mensagem final você gostaria de deixar para pessoas que você não conhece, para pessoas que você conhece, para você mesmo? O que você gostaria de deixar como uma mensagem de impacto aqui para finalizar esse nosso papo? Uau! Que pergunta! Cápsula do tempo. Quando você falou de cápsula do tempo, isso, né, sendo aberto daqui a um tempo, eu fiquei imaginando a minha filha abrindo, né, a cápsula do tempo e me ouvindo, meus enteados. E o que eu gostaria, né, é que um dia, se eu puder olhar para trás e ouvir isso aqui, se meus filhos ouvirem isso aqui, vão poder olhar e falar assim, caraca, que legal, que orgulho eu tenho desse ser humano. Não, que orgulho eu tenho que a minha mãe foi executiva, diretora de empresa, não, que legal o legado, esse ser humano que caminhou junto. Então, se eu puder reforçar uma mensagem para mim mesma e para todo mundo que vai ouvir e para os meus filhos, é que tenham uma jornada, façam escolhas na vida de que vocês se orgulhem de vocês mesmos. E é como eu procuro agir no meu dia a dia, como eu procuro agir quando eu estou dirigindo, quando eu estou caminhando, quando eu estou preparando o almoço em casa, quando eu estou lidando com a minha diarista e quando eu estou lidando com a minha equipe. Eu sempre me questiono, meus filhos e eu mesma, minha mãe, vai se orgulhar de mim por ser assim? Então, acho que é isso. Acho que é buscar ser um ser humano melhor para o mundo. Muito, muito obrigada, Dani. Realmente um privilégio, não só essa conversa, mas um privilégio para mim ter te conhecido alguns anos atrás. Esse foi um dos presentes que a BR Malls me deu, poder ter trabalhado com você, ter convivido com você, ter ouvido suas ideias, suas provocações, sua postura sempre muito crítica e muito pé no chão e muito executora, muito realizadora. Então, aquilo que você sonha, que você imagina, você busca fazer, você não deixa, né, no campo das ideias, você não deixa solto. E essa conversa aqui foi mais um desses resultados maravilhosos que você vem trazendo aí ao longo da tua vida, da tua carreira. Muito obrigada mesmo, de coração, e tomara que a gente tenha outras oportunidades para se encontrar e conversar. Muito obrigada, Gabi, muito obrigada, adorei estar aqui. E a recíproca é totalmente verdadeira, né? Eu aprendi muito com você, muito, muito, muito. Você não tem ideia do quanto você me ensinou. Acho que talvez eu nunca tenha lhe falado tudo que eu aprendi com você, não só como ser uma superintendente de shopping, melhor, mas você me deu várias lições de vida que eu guardo aqui.
tá? Obrigada, e obrigada por esse momento aqui, foi uma delícia. Obrigada, Dani. Chegamos ao final de mais um episódio da Agile Talks. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, nos assistiram, nos ouviram e vão poder assistir e ouvir quantas vezes quiser nas nossas plataformas da Agile, tanto no Spotify quanto no LinkedIn e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.